Olha essas espadas, cara. Cara, simplesmente fantástico. Começando mais um dia por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, murateiros e murateiras. Então, agora me esqueci até o nome dessa cidade, mas é uma cidadezinha bem pequena, que toda a cidade e o interior somam 3.000 habitantes, encravada nos pés dessas montanhas, coisa mais linda e cheia de história, aqui na Itália. Estamos aqui na casa do Fábio da Edmeia, que estão nos recebendo, tomando aquele café da manhã reforçado. E o irmão do Fábio, que carinhosamente foi apelidado de Ciático, comentou comigo que está de folga, então provavelmente vamos dar uma explorada juntos e ver algumas coisas interessantes. Ô meu querido, vou descer e abrir a porta. Fala, meu querido. E aí? Então, galera, esse aqui é o Ciático. Bom dia. Tranquilo? Tudo certo? E aí, quem conhece... tu não precisa se preocupar que ninguém vai clonar a placa no Brasil, né? Acho que não. Quem aí conhece esse modelo de Corsa? Olha a relíquia, cara. Isso sim, e o Praga passa acordando a cidade inteira de manhã cedo. Tu não vai pro céu, cara. Aí você tem que levantar pra trabalhar, os outros também tem. Vamos dar uma banda agora. Não importa onde vá, o brasileiro tem um negócio diferenciado. Vamos tomar mais um café, cara. Continuamos no rolê mais aleatório que vocês vão ver num canal do YouTube sobre a Itália. Dados importantes e curiosos de trânsito aqui da Itália, com essa vista. Não importa o que aconteça, o italiano nunca vai ligar o pisca. Então, e se ligar, 50% de chance é que ele vai ligar para um lado e vai ir para o outro. Então não confie. É melhor até se não liga, que é o padrão normal. E outra coisa que não importa que aconteça, a mãe. Outra coisa que não importa que aconteça é que a preferência sempre vai ser do ciclista. Não interessa se vai estar no meio da rua, onde que vai estar. Sempre vai ser do ciclista. Então, desvie, porque... O que acontece, será que se o cara atropelar um ciclista aqui? Cadeia. É melhor evitar. E chegamos na porta de entrada de um castelo que inclusive tem resquícios paleontológicos. Pesquisador que entende as coisas, resumindo, de mais de 2.000 anos de algumas partes desse castelo. E aqui é a parte da entrada, olha só. Isso aqui ainda é da época do Império Romano. É um dos 35 castelos que ficavam como se fosse... Eles ficavam localizados em sequências para que os imperadores, enfim, da época ficassem tendo refúgio enquanto as comitivas passavam. Então eles iam de um castelo para outro para fazer os pernoites, enfim. Vamos ver o que é. Esse aqui é um pouquinho da visão que se tem aqui de um dos mirantes, digamos assim, desse castelo que chama Castel Brando. Isso vem de Brandolini. Era uma família, na época dos impérios ali, que acabou, sabe, aquela época tinha o negócio seguinte: as terras são minhas até onde a vista alcança. Então tem várias casas, tudo isso aqui era dessa família na época. Mas esse castelo é de muito antes disso. Isso aí da época, como eu falei, tem registros de 2.000 anos. Então é da época dos vikings, dos bárbaros, depois das cruzadas, tudo passava por aqui. E inclusive é um dos castelos mais bem conservados. Hoje abriga eventos, enfim, de todos os gêneros. Tem presidentes que vêm passar férias, enfim. É como se fosse
hotel de extremo luxo hoje. E a gente vai dar uma olhadinha disso daqui pra gente ver como que é um castelo, coisa que eu nem imaginava que ainda existia. Vamos ver o que a gente consegue ver desse lugar. Esse aqui é um pouquinho da visão que se tem aqui de um dos mirantes, digamos assim, desse castelo que chama Castel Brando. Isso vem de Brandolini. Era uma família na época dos impérios ali que acabou, sabe, aquela época tinha o negócio seguinte: as terras são minhas até onde a vista alcança. Então tem várias casas, tudo isso aqui era dessa família na época. Mas esse castelo é de muito antes disso. Isso aí da época, como eu falei, tem registros de 2000 anos. Então é da época dos vikings, dos bárbaros, depois das cruzadas, tudo passava por aqui. E inclusive é um dos castelos mais bem conservados. Hoje abriga eventos, enfim, de todos os gêneros. Tem presidentes que vêm passar férias, enfim. É como se fosse um hotel de extremo luxo hoje. E a gente vai dar uma olhadinha disso daqui pra gente ver como que é um castelo, coisa que eu nem imaginava. Essa aqui é uma das fachadas do hotel. Aqui fica um spa. Olha a vista que se tem daqui. E vocês podem ver, ó, que tudo como é típico da época, ainda leva brasões e cores, que as famílias tipo tinham seus brasões e as suas distinções através de cores, enfim. E esse aqui, como era da família Brandolini, era tudo, o vermelho representava as cores da família também, e das gerações e dos brasões e tudo mais. E a família acabou ganhando essa parte aqui das terras e o castelo, enfim, tudo por causa dos serviços prestados durante a época das cruzadas. Então foi uma família que lutou defendendo os interesses na época das cruzadas e acabou ganhando as posses do castelo e de tudo que a vista alcançava a partir daqui do alto dessa colina. Alguém tem que trabalhar, né? O praga é um podre. Como eu falei ontem, as pessoas veem as pingas que a gente toma, mas não os tomos que a gente leva. É isso aí. Né? Então imaginem, se tratando do velho continente, de inúmeras guerras, quanta coisa essas paredes acabaram vendo no passar de todos esses anos. Muitas histórias, algumas, quem sabe, mitos, se revelam aqui. Aqui existe uma escada que, segundo histórias, jogavam-se mortos, digamos assim, para fora através dessa escada aqui. Aqui nessas montanhas hoje são encobertas de mato, inclusive uma vista muito incrível é possível se ver daqui, de paredões verticais coberto de mata que não é, digamos assim, nativa da época, porque essas montanhas ficaram completamente destruídas com a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso aqui é território de guerra. Inclusive esse castelo, na época da guerra, serviu como uma espécie de hospital militar. E uma coisa muito curiosa é que, mesmo enfrentando a Segunda Guerra Mundial, nesse castelo existiam canhões apontados para o ar, que seriam a defesa antiaérea dele. Nesse vale todo existiam blindados, tanques, enfim. A guerra rolou aqui também, como em grande parte do território europeu. Mas nesse castelo não existe nenhum resquício de algum tiro, alguma bomba, algum projétil. Então ele não foi atingido e não se sabe explicar o porquê. Era um castelo que sempre foi muito respeitado pela questão da família Brandolini da época. Então não se sabe se
por que que ele não foi alvo de nenhum atentado. É muita história por detrás de tudo isso aqui, e além de muita história, muita beleza. E todos esses castelos eram construídos sempre em locais muito estratégicos. Aqui é a parte de trás, digamos assim, toda ela tem uma vista privilegiada. Na parte da frente, como vocês puderam ver lá no outro lado, também se enxerga o vale inteiro. Então aqui, todos os 360 graus do vale são possíveis ser controlados aqui de cima. O que, a nível militar, te dá uma vantagem muito grande perante aos inimigos. E como eu comentei, tudo isso aqui de mato, na época da guerra, foi tudo derrubado. Bombas e enfim. E quanta coisa essas árvores hoje escondem. Corpos, projéteis, enfim. É uma coisa inimaginável, só estando aqui para sentir a emoção. Inclusive, muita história. Essa igreja, por exemplo, tem mais de 2000 anos. E muita história aqui relacionado com a família Brandolini, relacionado com pós. Boa parte disso aqui foi perdido em jogos pela própria família Brandolini, foi passando de geração em geração e chegou num ponto que alguns descendentes da família acabaram queimando tudo isso aqui em jogos. Isso que foi assumido por padres, se tornou um monastério. É muito grande, é uma estrutura gigantesca, os padres não conseguiram manter e aí foi comprado por uma outra família que hoje é proprietária, e hoje isso é um castelo particular que funciona como se fosse um hotel luxuoso, são 4 estrelas se não me engano, e também para eventos e tudo mais, encontros de carros antigos, encontros de super caros são feitos aqui, casamentos, enfim, todo tipo de evento, e é um hotel. Mas muita coisa se esconde de história por detrás desses muros e portas. Muitos túneis, existem resquícios de túneis aqui que são secretos, digamos assim, de mais de 20 quilômetros. Então é muita coisa louca escondida por detrás de tudo isso. Olha só o requinte disso aqui. Estão arrumando para um casamento aqui, olha só isso aqui. Literalmente a prataria. E aqui é uma sala, tipo, que é alugado para eventos e tudo mais. Mas olha só isso. Isso aqui é original da época ainda. Olha só. Capacetes originais, espadas, escudos. E ali em cima, toda a sala é rodeada por brasões que envolvem a família Brandolini e outras famílias. E alguns têm datas, inclusive. 1240, cara. Isso é muita história. Esses tapetes aqui também são da época, as bandeiras. Tudo é conservado ainda original lá dessa época aí, foi passando de geração em geração. Então aqui vem esse tapete vermelho, leva até na recepção do hotel hoje em dia. E olha só, aqui tudo vermelho era na parte das famílias, lembra que eu comentei? Essa aqui da família Brandolini. Então olha as lanças, tudo original da época. Olha aqui, armaduras. Cara, isso aqui é de verdade, galera. Tudo isso aqui, ó, são camadas para dar articulação, para a pessoa poder se mexer. Pode ver, ela cobria boa parte. Aqui já não tem a parte da frente, uma espada original da época ainda. É muita história por detrás. Lá na frente, ó, tudo é uma máscara, né? Tudo de ferro, cara. Essa coisa que a gente só vê nos livros de história, e aqui você pode ver in loco, com seus próprios olhos. Cara, simplesmente espetacular. Chegando numa área privada aqui do Castelo Branco, cara, e é muita história por detrás disso aqui. Dá uma olhada nos detalhes desses escudos, dessas espadas. Isso aqui não é nada feito para decoração ou para impressionar. É tudo literalmente original da época. Cada detalhe é explicado aqui nessas
cartilhas e tudo mais. Olha só, ainda da épocas medievais, lanças, espadas, facas, facões, sempre com os brasões de família presente também. Dá uma olhada nisso aqui. Cara, pra quem gosta de história, cara, isso aqui é um prato cheio, cara. Olha essas armaduras. Esse aqui era pra um cara que nem eu. Olha o tamanho do nariz que o cara tinha. Essa aí era capaz de me servir. Isso aqui então é tudo feito assim pra não ser cortado com as espadas. Cara, simplesmente sensacional. Isso aqui é tipo um museu que é indescritível o valor de fazer um tour e ver isso aqui, ó. As máscaras para os cavalos também. Aqui explica, olha, tudo como era e como tá aqui. Olha essas espadas, cara. Cara, simplesmente fantástico. Olha as armaduras aqui. Fora do comum, cara. Aqui é uma foto antiguíssima da época, retratada aqui, ó. E dá pra ver que não tinha nada aqui. Uma que outra casa. Mas lembra aquele barzinho que a gente parou de tomar um café? Então, é o bar do Tony. E sabem aquela piada do Jorge da Borracharia? Que tudo é referência a Porto Alegre, fica tantos quilômetros da Borracharia do Jorge. Então, aqui é uma realidade. Eu acho que ele copiou aquela piada desse lugar. Naquela época o bar do Tony já existia, cara. Então se tu perdia assim, onde fica o Castelo Brando? É tantos quilômetros do bar do Tony. É uma referência, cara. E ó, pra vocês terem uma ideia da época, olha aqui, ó. Tem coisas do castelo que são datadas aqui, ó, de 400 anos depois de Cristo. E o bar do Tony já tava lá, cara. E suportou uma guerra, uma não, várias. Vocês dão risada, mas o negócio aqui é sério, cara. Aqui, ó, explica como é que eles faziam aquelas armaduras ali, ó. Então são tudo elozinhos de metal, para que quando passasse a espada, tipo, não cortasse, né? Cara, é muito louco tudo isso. Eu fico mais bocó, e sim, é possível, mas eu fico mais bocó ainda quando eu chego num lugar desse, cara. É como se fosse teletransportado para as épocas. Dá uma olhada nisso aqui, cara. Olha aqui, ó, marcas das batalhas, cara. Olha só isso. Olha aqui, ó, por um exemplo. Esse cara aqui já era, né? Esse aqui só lamenta, caixão em vela preta pra ele. Já tinha tomado 2, 3 pancadas aqui. Dava pra ver que de briga ele não era muito bom. Olha aqui, ó. Tomou umas aqui que foi de... O 49 não durou muito tempo. Mas, gente, isso aqui é simplesmente espetacular, cara. Espetacular. Olha só isso aqui, cara. Aqui tem ainda, ó, foto de, tipo, como foi encontrado. Cara, é de arrancar suspiros. E o caboclo, o tamanho do caboclo que lutava com uma espada dessa aqui, ó. Cara do céu, ó. Diz que deve pesar uns 100 quilos, ó. Olha o tamanho desse negócio, cara. Não, é fora do comum, cara. E aqui, inclusive, tem uma máscara que era... Pra tu ver a longevidade da minha família, cara. Isso aqui é o número 18. E pertencia, ó, tá escrito aqui, inclusive. Se tá na internet é verdade, né? Isso aqui pertencia a um tibola, ó. Dá uma olhada no tamanho do nariz. Só pode que era um parente meu. Não tem outra explicação. Cara do céu. É sensacional esse lugar. E tem tanta coisa histórica aqui que essa árvore é mais que centenária. É um cedro de Atlanta. E inclusive ela é uma árvore tombada como patrimônio histórico da Unesco, para vocês terem uma ideia. Muda, a gente saiu de casa, tinha sol. 2, 3 horas depois, é porque é muito na montanha, né? Aí nublou, fechou e começou a chover. E chegamos de volta no bar do Tony aqui, ó. Aquele que aparece na foto lá e tal. E olha aqui, ó. Essa árvore aqui também é
multicentenária que foi mantida aqui. E isso aqui, ó, é na época das guerras e das batalhas ainda. Muito disso aqui, alguns são nós, né, da árvore mesmo, né? Dá pra ver pelo desenho. Mas alguns são resquícios daquela época ainda. E uma coisa tradicional daqui é o café e uma cervejinha também. Os italianos gostam bastante. O ciático é o motorista da rodada, não vai beber. É que o tempo tá pra chuva, né? Daí inflamou o ciático, daí não. Vai ter que tomar um remédio, né? Vai ter que ficar, né? Saúde e que nunca nos falte. Ai, essa vida tá me deixando exausto. Então, tradicional aqui, ó, Birra Moretti. Boa. Boa, né? Boa e boa E com moiada força. ainda por cima. Barata. Desde 1859. É, as coisas aqui da época do tronco ali, inclusive.